Bom, e uma vez que os dados já estão ligados aqui, a gente ligou o Power BI no SQL Server e os dados já estão aqui carregados, a gente pode entender como esses dados entraram. Então a gente vem aqui em exibição de modelo e dá uma olhada para dar uma conferida. Qual que é a ideia? A ideia é dimensão e fatos daquele desenho star esquema, né? Ou estrela, né? Esquema estrela, ou seja, os fatos no meio e as dimensões diretamente ligadas aos fatos, né? E isso acontece meio que magicamente quando você faz a desnormalização correta lá na base de dados. Ou seja, você usa as chaves de forma correta, com o mesmo nome, com o mesmo tipo de dados. Por exemplo, ó, no fato vendas, eu tenho cliente ID, que é a chave estrangeira que liga à dimensão cliente, tá vendo? E lá na dimensão cliente, eu também tenho cliente ID, tá vendo? Então, ou seja, só de as duas terem o mesmo nome e o mesmo tipo, elas já são, assim, magneticamente entendíveis entre elas, né? Então, o Power BI já começa a entender que na fato vendas tem dimensão, um campo cliente ID e na dimensão cliente tem cliente ID, são do mesmo tipo, então ele liga uma com a outra, tá? E aí aqui você tem a cardinalidade, ou seja, ó, você vê aqui, ó, um cliente tem muitas vendas, tá vendo? Então, ou seja, assim, um cliente participa de muitas vendas da sua loja. Um cliente participa de muitas vendas detalhes da sua loja, ok. Tá vendo? Um produto participa de várias vendas, não é? Então você pega, tem a lista de produtos que participa várias vezes. Então é um para muitos, tá certa a cardinalidade aqui. Um funcionário faz várias vendas, tá vendo? Então um aqui para muitos. Então magicamente, se você faz a desnormalização correta lá na base de dados, você usa os mesmos tipos de dados. E se você coloca o mesmo nome de campo, você economiza muito aqui o seu trabalho, tá? Então façam isso já desde do modelo do banco de dados lá, certo? E aqui a gente também depois vai ver que a gente vai usar para configurar esses campos, os tipos de dados. A gente, se quiser mudar o nome dos campos aqui, por exemplo, ó, envio região, se eu quiser colocar aqui, trocar o nome aqui, ó, região de envio, colocar o nome mais legível, mais inteligível para o usuário final, também a gente pode fazer essa alteração aqui, que eu não estou mudando o nome do campo lá no banco de dados, tá? Eu estou mudando o nome do que vai aparecer aqui para mim. Nem lembro onde é que eu mudei aqui no fato vendas, região envio. Ó. Então, se eu vier aqui no fato vendas, olha lá, região de envio, tá vendo? Ficou mais bonitinho, ficou mais legível para o meu usuário final. Então, eu posso trabalhar nesse nível aqui, que a gente chama de metadata, tá? Para melhorar, inclusive, a comunicação com o meu usuário final. Então, aqui é que eu verifico como os dados estão se relacionando, mudo a comunicação e também eu posso aqui pedir para atualizar. O que significa isso? O banco de dados está rolando lá, os dados estão entrando, estão saindo, estão vivendo, né? Então, quando eu quero alterar o meu painel aqui, eu clico em atualizar e aí ele recarrega os dados aqui, tá bom?